Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, está no ar a Revista Audiolab. Eu sou Júlia Ochoa e quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas, realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ, é o Johnny Chavão. Tudo bem, Johnny? Conta pra gente o que vai rolar hoje. Oi, Júlia. Oi, ouvinte. Hoje na Revista Audiolab vamos conhecer uma pesquisa da UERJ que quer propor uma cesta básica mais nutritiva e diversificada. Ainda temos reportagens sobre saúde mental e trabalho e vamos saber mais sobre a síndrome de burnout. E a nossa dica para descansar é conhecer o Bosque da Barra, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Muitos assuntos interessantes para a gente tratar hoje. E vamos iniciar com o projeto Cesta Básica Brasileira de Alimentos, que tem o objetivo de propor um monitoramento do custo de uma cesta básica saudável para a população brasileira. A pesquisa é desenvolvida pelo Núcleo de Epidemiologia e Biologia da Nutrição da UERJ. Exatamente, Júlia. Nosso repórter Carlos Henrique conversou com o pesquisador Eliseu Verli Júnior, coordenador do projeto, e com a professora do Instituto de Nutrição da UERJ, Luciana Castro, que considera a cesta básica atual carente de nutrientes e extremamente calórica. Vamos conferir? Regulamentada em 30 de abril de 1938, a Cesta Básica Nacional é uma lista de 13 itens que servem para garantir a subsistência de alguém durante um mês. Os itens presentes em cada cesta são carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. O decreto foi instaurado durante o governo de Getúlio Vargas, no mesmo período em que o povo brasileiro conquistava seus direitos trabalhistas. O objetivo era que todos pudessem adquirir os itens dela com salário mínimo. Nesses mais de 80 anos, a cesta básica já foi revista por inúmeros profissionais, mas ela nunca foi realmente mudada. É aí que entra o NEBIM, Núcleo de Epidemiologia e Biologia da Nutrição da UERJ, coordenado pelo professor Eliseu Verli Júnior. A Cesta Básica Brasileira de Alimentos é uma iniciativa do Núcleo, que tem o objetivo de propor um monitoramento do custo de uma cesta básica saudável para a população brasileira. O fato da má alimentação estar entre os principais fatores de mortalidade foi um dos principais motivos para a criação do projeto. O professor Eliseu Verli explicou como surgiu o projeto e diz que a cesta tem como objetivo ser um indicador de acessibilidade à alimentação saudável. A gente tem uma cesta básica que é o custo dela divulgado mês a mês já há muitos anos pelo DIEESE. Essa cesta básica ela tem como base um decreto de 1930, na ocasião da criação do salário mínimo, e é uma cesta que tem uma quantidade limitada de itens, tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista de variedade, né, cultural da alimentação pelo país. Ela é um indicador muito importante, mas ela tem informação que do jeito que é colocado hoje em dia ainda é limitada. Então, eu já venho trabalhando já com custo, monitoramento de preço de alimento há um tempo, e a gente entendeu que seria interessante pegar uma cesta, criar uma espécie de uma cesta saudável que tenha critérios nutricionais, e a gente incorporou também impacto ambiental da produção de alimento, então é uma cesta nutricionalmente adequada e sustentável, com base no que a população brasileira já compra, né, dando preferência para aqueles alimentos que eles já têm, diferentes partes do país já têm uma certa preferência, e a gente compôs essa cesta, que ela varia de região para região, e a ideia é ver o quanto pesaria no orçamento das famílias se elas fossem adquirir essa cesta saudável. Então, na verdade, é um indicador de acessibilidade de uma alimentação saudável. Um fato curioso é que, mesmo tendo sido criada em 1938, a lista de alimentos da cesta nunca foi mudada. Eliseu acredita que, antigamente, não existia necessidade de substituir os alimentos da lista e que essa necessidade só foi percebida com o passar dos anos. Eu acho que nunca teve necessidade de fazer isso, né? A gente veio de um momento em que a insegurança alimentar era muito baixa, as pessoas estavam numa situação de acesso a bom alimento. E nos últimos anos, tanto por questões políticas quanto por questões externas, o preço do alimento ficou muito alto. Mas nos últimos anos também o efeito da alimentação sobre a saúde tem sido cada vez mais evidente. Então eu acho que foi um momento em que isso convergiu. Tanto é que esse projeto, a gente conversa também com o pessoal do DIEESE, trabalha com essa cesta, né? Eles também sabem que o ideal seria expandir essa lista para ter uma representação melhor da cesta de alimentos no país. Nos últimos anos, a população foi se conscientizando sobre a necessidade de se ter uma alimentação mais saudável. Entretanto,
esse pensamento não foi percebido pelo governo federal, já que a lista de alimentos da Cesta Básica Nacional continua a mesma, desde a sua criação. A professora do Instituto de Nutrição da UERJ, Luciana Castro, considera a cesta básica vigente carente de muitos nutrientes e extremamente calórica. Quando a gente analisa a cesta básica antiga, a gente vê um percentual baixo de frutas e legumes, principalmente, e alto em manteiga, óleo, açúcar, uma quantidade mais elevada desses alimentos. E alguns estudos já demonstraram que essa cesta é uma cesta que tem um percentual calórico elevado. Então, é uma cesta que tem em torno de 3.700 calorias, por dia, desses nutrientes, E também ela é baixa em alguns micronutrientes, como, por exemplo, a vitamina C, como vitamina A. Então, é uma cesta que precisa ser modificada. Publicada em 2006, o Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre a alimentação que promovem a saúde de pessoas, famílias, comunidades e da sociedade brasileira. Ressaltando a sua importância, Luciana acredita que a cesta básica deveria ser moldada com base no guia. O Brasil tem um guia alimentar para a população adulta brasileira e para crianças que traz elementos suficientes para a gente poder repensar essas cestas, e os alimentos que constem de uma cesta, ou pelo menos que constem de uma cesta que será uma referência para o valor do salário mínimo, É importante que esse guia alimentar seja olhado, seja levado em consideração quando se preconiza uma cesta que na verdade, são alimentos in natura ou minimamente processados, frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, enfim, carnes, que possam atender em quantidade suficiente para uma pessoa ou uma família. Para Luciana, a mudança na cesta básica precisa levar em consideração a variedade de alimentos e as diferenças regionais, mesmo que isso possa ser um desafio. Então, a cesta de alimentos que deva ser levada em consideração para isso, ou como referência, tem que ser uma cesta com mais variedade, com mais diversidade de alimentos in natura e minimamente processados, que leve em consideração as diferenças regionais, e aí que é um pouco mais difícil no caso do Brasil, porque o Brasil tem muitas diferenças e alimentos muito diversificados em cada uma das regiões, mas é possível fazer essa cesta para isso. Por ser um país extremamente diverso e com inúmeras diferenças culturais, propor uma nova cesta básica para o Brasil que atenda a todos é um trabalho difícil. O professor Eliseu Verli, que assumiu esse desafio, destacou as principais dificuldades para a realização do projeto. Um enorme volume de dados, de trabalho de dados, porque a gente parte de uma lista com centenas de milhares de dados de compra. A variação de preço é com uma grande quantidade de itens, e isso varia de região metropolitana para região metropolitana. Então, todo mês a gente tem que preparar o banco de dados com todos os índices de todos os alimentos e todas as regiões metropolitanas. Então, é um trabalho de gerenciamento de banco de dados que uma grande parte dele a gente já consegue fazer automatizada, mas outra parte, eu acho que pelo fato de a gente ser nutricionista e não ser cientista de dados, a gente tem que voltar lá e pegar na mão. E um problema, que eu também nem sei se é um problema, é que a gente só sabe que o preço aumentou depois que ele aumentou. Então, do ponto de vista de utilizar isso para orientação de uma alimentação mais saudável e mais barata, a gente perde um pouco a oportunidade. Então, o alimento aumentou o custo durante o mês todo, mas só no final do mês que a gente sabe que aquele alimento ficou mais proibitivo para as famílias. Aí não adianta mais. Então, a gente pensa também numa forma de poder fazer alguma projeção, alguma coisa de alguma cesta que, além de fornecer as quantidades legais de alimentação, também possa ser mais barato. Mesmo com todos os desafios para a realização do projeto, a reformulação da Cesta Básica Nacional é necessária. Um conjunto de alimentos mais nutritivo e que leve em consideração as diferenças regionais é muito bem-vindo. Para outras informações sobre o projeto Cesta Básica Brasileira de Alimentos, acesse o site cestabasica.nebim.com.br. Do Rio de Janeiro, Carlos Henrique para o Audiolab. A discussão sobre saúde mental no ambiente de trabalho ganhou força depois da pandemia. Um levantamento feito pela empresa de benefícios VR no ano de 2022 detectou o aumento de funcionários com problemas relacionados à saúde mental a partir de 2020. A ansiedade, a depressão e a síndrome de burnout foram as principais queixas.
Pois é, Júlia, eu fui conversar com um psicólogo e professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Gastal, sobre as perspectivas para uma cultura de saúde mental no ambiente de trabalho. Vamos ouvir. A saúde mental no ambiente de trabalho é algo bastante debatido nos últimos tempos, e os motivos sempre giram em torno de fatores que envolvem a produtividade dos trabalhadores ou do clima nas empresas. O psicólogo e professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Gastal, nos conta que a competitividade e a produção de certos critérios de desempenho é o primeiro caminho para o ambiente laboral se tornar menos tranquilo. A produção de critérios de desempenho, de estatística, de comparação de um desempenho com o do colega, enfim, com a criação de plataformas que medem dia a dia, mês a mês, semana a semana, os desempenhos individuais, e a partir dessa medição dos desempenhos individuais, o sujeito vai ganhando notas de desempenho que vão impactar na sua remuneração, que vão estar mais ou menos próxima dessa exigência de metas que se põe como gestão de metas. Ainda é muito lenta a caminhada das empresas de modo a promover uma cultura positiva de saúde mental. Muitas empresas sequer abrem portas para a discussão da saúde mental, pois acham que, com isso, vão à falência. E aquelas que abrem só o fazem para agradar o mercado e por publicidade, conforme o professor aborda. Projetos de visa promoção de saúde mental, acompanhamentos, programas contra o estresse no trabalho, atividades laborais, às vezes alguns tipos de dispositivos, inclusive até algumas disposições do espaço físico mais aberto, o que se chama de um open space, e etc. Mas isso é para dourar a pílula. São iniciativas que muitas vezes são feitas, seja para agradar o mercado, no caso de empresas que precisam mostrar-se como desenvolvendo alguma política de saúde na empresa para que elas apareçam, de uma maneira como empresas saudáveis ao mercado. Mas a realidade ainda é outra. Eu estava num estágio que era horrível, eu não conseguia ter motivação para trabalhar lá, e eu acabei saindo porque estava afetando a minha saúde mental mesmo. De acordo com um levantamento feito pela empresa de benefícios VR no ano de 2022, afirma que, desde 2020, houve aumento de funcionários com problemas relacionados à saúde mental. Dos entrevistados, 84% citaram a ansiedade como principal problema, 52% a depressão, enquanto 21% o burnout. Nesse caminho, o professor Fernando também citou os problemas visíveis, como a ansiedade, a depressão, o burnout, além de problemas físicos, como lesões, problemas cardíacos e hormonais. Porém, o que chama a atenção são os problemas invisíveis, como o apagamento das estatísticas e, consequentemente, dos sintomas. Políticas que coagem as pessoas a não ir ao médico para não pedir afastamento, porque isso vai virar estatística, virando estatística aparece. Então, há, claro, uma série de políticas que tentam evitar a visibilidade desses sintomas, mas o que acontece é que o caráter invisível desses sinais de alertas vão se produzindo. E a partir desses sinais de alerta é que o trabalhador percebe que precisa cuidar da sua mente, até mesmo para conseguir desempenhar uma boa função no seu trabalho. O psicólogo acredita que um dos melhores caminhos é quando os trabalhadores se unem coletivamente em prol do cuidado da saúde mental. A discussão para produzir possibilidades de coletivos, de laços sociais que permitam que os locais de trabalho, os coletivos de trabalho, se tenham minimamente um espírito comum, de luta, de enfrentamento, de consciência coletiva do que está se passando, porque esse sistema, no final das contas, só produz um tipo de consciência, que é a consciência individual da própria sobrevivência. O caminho para uma cultura positiva de saúde mental é árduo, mas não parece impossível.
É necessário que cada qual veja e reveja os seus papéis nessa empreitada, empresas e funcionários. Em tempos de valorização do individualismo, urge a necessidade da coletividade e da empatia triunfarem. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão para o Audiolab UERJ. Uma pesquisa realizada em 2021 pela Faculdade de Medicina da USP apontou que 18% dos brasileiros são vítimas da síndrome de burnout, sendo que a maioria da população afetada tem menos de 30 anos. Foi também no ano de 2021 que a síndrome foi incorporada à lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. A nossa repórter Isabela Martins conversou com a psicóloga Priscila Adler, que tirou todas as dúvidas sobre essa doença, e também ouviu Caroline Graciani, que contou sobre a sua experiência convivendo com os sintomas do burnout. Vamos conferir? Burnout, a síndrome do esgotamento, tem atingido muitas pessoas nos últimos anos, principalmente as que estão atuando em alguma atividade de trabalho desgastante. De acordo com o portal da Folha Vitória, em agosto de 2020, o Brasil era o segundo país mais afetado pelo burnout em estudo realizado pela International Stress Management Association. A psicóloga Priscila Adler explica o que exatamente é o burnout, termo que se popularizou pelo número crescente de casos. Na tradução literal, burnout significa combustão completa. É a falha de um componente elétrico devido ao superaquecimento. Isso ocorre quando o sistema está sobrecarregado. Nós pegamos esse termo emprestado para descrever o colapso ligado ao estresse laboral. Claro que todos nós vivenciamos momentos de estresse nas nossas profissões. Todos nós temos algumas tarefas que consideramos mais desagradáveis, pessoas que consideramos mais difíceis para lidar, momentos em que estamos sobrecarregados, temos prazos, temos que mostrar resultados, mas algumas vezes o estresse assume características crônicas e insuportáveis, dificultando que a pessoa funcione tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Os sintomas variam entre manifestações físicas e mentais da síndrome, onde o afetado pode sofrer de fadiga crônica, enxaqueca, ansiedade, perda de energia, insônia, dificuldade de concentração, problemas gastrointestinais e até dor no peito. Caroline Graciani, de 28 anos, conta que começou a sentir os sintomas em maio deste ano, junto com a volta do trabalho presencial. E eu me vi acordando com o coração acelerado, sem motivo nenhum, pensamento acelerado, difícil para dormir, pensando no que seria no dia seguinte. Ia chegando próxima hora de ir ao trabalho, eu ficava muito mal, com boca seca, dia a dia que eu ficava enjoada, não conseguia me controlar. O fato de ter que me arrumar, ter que levantar da cama, era muito difícil. Ia com aquele pensamento, eu tenho que suportar aquelas horas, aguentar, eu não posso passar mal, eu tenho que ficar. Acabava, corria para casa, deitava. Nossa, ainda bem que passou, ainda bem que eu consegui. Amanhã tem de novo. Ficou uma coisa muito pesada. A pandemia contribuiu muito para o aumento de casos da síndrome, afetando desde profissionais da saúde na linha de frente do combate ao Covid, quanto profissionais de outras áreas que se viram reféns do home office. Caroline acredita que a sobrecarga no trabalho remoto foi o que contribuiu para o aparecimento da doença. Com a questão da pandemia, aumentou o número de reuniões, aumentou o número de capacitações, era reuniões online, reuniões presenciais, era meta que tinha que bater, inventar coisas para captação, enfim, começou uma pressão fora do comum que não era assim antes da pandemia. E mesmo eu, toda organizada, responsável, não estava dando conta de atender todas as demandas. A pandemia obrigou milhares de trabalhadores a realizar suas atividades em casa, sem qualquer preparação e muitas vezes sem condições ideais de espaço ou equipamentos. A psicóloga Priscila Adler comenta a relação entre o burnout e o home office e o que fazer para evitar o esgotamento. O que nós observamos nesse período de pandemia e de home office é que as fronteiras entre tarefas domésticas, trabalho e convívio familiar praticamente sumiram. Isso exigiu que as pessoas se ajustassem rapidamente. Antes, nós íamos para o trabalho, desligávamos e se iniciava o período de lazer. Hoje, essas fronteiras estão muito mais nebulosas. Então, é importante que nós sejamos disciplinados e saibamos colocar os limites necessários para a manutenção da nossa saúde mental. A psicóloga ainda atribui diversos fatores à prevenção da síndrome e alerta mais uma vez sobre a identificação dos limites.
A responsabilidade de prevenir o burnout é do indivíduo, das empresas e da sociedade. Cabe ao indivíduo identificar os sinais de desgaste e procurar ajuda sempre que necessário. Cabe às empresas ampliar os horizontes e oferecer um ambiente saudável para os seus funcionários. Certamente a produtividade irá crescer a longo prazo. E cabe à sociedade rever a glamorização da ocupação incessante e do excesso de trabalho. O burnout vem nos confrontar com a nossa vulnerabilidade. A busca de ajuda aos menores sinais é importante para que os sintomas sejam amenizados e a síndrome controlada. A terapia e, se necessário, o uso de medicamentos são ferramentas que auxiliam no tratamento do burnout, assim como a prática de exercícios físicos e até mudanças no estilo de vida e no ambiente de trabalho. Do Rio de Janeiro, Isabela Martins para o Audiolab UERJ. Importante tirar essas dúvidas, né, Júlia? Às vezes o trabalhador pode estar doente e sequer perceber, né? Exatamente, Johnny. O ambiente competitivo, a busca de resultados e as dificuldades do mercado podem acabar adoecendo os trabalhadores. Essencial também que as empresas se atentem a essa questão. Agora vamos conferir as dicas de eventos gratuitos abertos ao público promovidos pela UERJ. Agenda. O que vai rolar na UERJ? A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT da UERJ, promove mais uma sessão do Cine Debate. No dia 19 de julho, será possível assistir e debater 2 documentários dirigidos por Beto Novaes. Nuvens de Veneno expõe os impactos do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos no meio ambiente e na saúde do trabalhador rural. Já Mulheres das Águas mostra a vida e as lutas das pescadoras nos manguezais do Nordeste do Brasil. Na quarta-feira, dia 19, às 14h, na sala 10.136, do Bloco F, no campus Maracanã. Para participar das atividades, não é necessária a inscrição prévia e a entrada é franca. No dia 20 de julho, a UERJ promove a Mesa Redonda, Assédio e Violência no Ambiente Educacional, com a ex-delegada de polícia e deputada estadual Marta Rocha. A parlamentar é autora de projetos na área de segurança pública e ações na defesa das mulheres, como a lei que multa homens que desrespeitam os vagões femininos no trem e metrô. Aberto ao público, o encontro será realizado às 16h no auditório da DAF, sala 2097, segundo andar, Bloco F, no campus Maracanã. Para participar, não é necessária inscrição prévia. E temos mais uma dica para quem está no Rio de Janeiro e quer dar uma descansada e recarregar as energias. Fazer um passeio pelo Bosque da Barra, um parque natural municipal, que é uma das áreas verdes mais visitadas da zona oeste da cidade. Localizado na Avenida das Américas, o espaço foi criado para a preservação ambiental. São 50 hectares distribuídos em alamedas arborizadas, jardins, campos e lagos. Quem nos leva para essa visita sonora é o repórter Ramon Trindade. O Parque Natural Municipal Bosque da Barra, popularmente conhecido como Bosque da Barra, é uma das áreas verdes mais visitadas da zona oeste do Rio de Janeiro. Situado no quilômetro 6 da Avenida das Américas, o espaço foi criado para a preservação ambiental. São 50 hectares distribuídos em alamedas arborizadas, jardins, campos e lagos. A área também é perfeita para o lazer. Corridas e caminhadas podem ser feitas pelas vias do bosque e os gramados são ótimos para piqueniques e atividades recreativas. Uma das atrações do parque é a vegetação. Mesmo com a interferência humana, a área ainda preserva a vegetação original de restinga da Barra da Tijuca. Arbustos, árvores de caule fino e emaranhados de cipós podem ser vistos em todo o parque. A fauna diversificada é outra marca do espaço. É possível observar os diversos animais, como cotias, saguis e borboletas durante as caminhadas e corridas. Também se pode avistar aves como as saracuras, pássaros de pernas longas e corpos pequenos, os tia-sangue, com suas penas de vermelho vivo, e os quero-queros, que costumam pôr ovos nos gramados do bosque. Mas é nos lagos do parque que encontramos o grande predador desse ecossistema, os jacarés de papo amarelo. Geralmente o réptil fica distante de lugares movimentados, mas é possível observá-los nadando ou tomando sol em lugares mais silenciosos, junto às capivaras que também vivem no local.
É importante lembrar que é proibido e perigoso alimentar os animais. Além das atrações naturais, as pessoas podem realizar diversas atividades. Além da corrida e caminhada, é permitido andar de bicicleta pelas ruas do bosque. O parque também conta com equipamentos de ginástica e brinquedos para crianças, campos de vôlei e futebol, além de um gramado onde é possível desenvolver outras práticas, ou simplesmente encontrar um lugar para relaxar. A alimentação e a segurança também são pontos importantes. Dentro do parque não existem locais para a venda de comida, por isso é interessante que cada um leve seu próprio alimento. E cada visitante deve recolher todo o lixo produzido. Na entrada do Bosque da Barra funciona o prédio do Centro de Visitantes, local onde as pessoas têm informações detalhadas sobre o lugar. O parque conta com guardas municipais que fazem a ronda durante todo o dia e garantem aos visitantes uma experiência sem sustos. O acesso ao bosque é gratuito e existem diversas linhas de ônibus que passam próximo ao parque. Há também um estacionamento para 150 carros. O horário de visitação é de terça a domingo, das 8 às 5 horas da tarde. Produção e apresentação, Ramon Trindade. O lugar realmente é ótimo para reunir os amigos, se exercitar ou levar as crianças e fazer um belo piquenique. E com essa dica para o seu fim de semana, a gente se despede. A revista Audiolab está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok, é só buscar o UERJ Audiolab. E quer mandar uma sugestão de matéria, tirar dúvidas, deixar sua crítica? Manda um e-mail para a gente pelo uerjaudiolab@gmail.com. Tchau e até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.